Queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Gineflix, o seu portal de informações sobre a saúde feminina. E hoje eu quero falar com vocês sobre o anel vaginal, o anel contraceptivo. Você sabia que existe um método combinado, um método hormonal que não precisa você estar tomando todos os dias? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o anel contraceptivo, que na verdade é esse anelzinho aqui que é composto de silicone inerte, o mesmo aí da prótese de silicone, por exemplo. Então a gente já sabe que ele não tem nenhum efeito maléfico sobre o nosso organismo. E ele tem um tamanho de 54 por 58 milímetros e quando em contato com a vagina ele libera alguns hormônios sintéticos que vão inibir a sua ovulação. E é daí que já vem o primeiro mecanismo de ação dele. Como é que funciona? Ele funciona basicamente igual a pílula contraceptiva. Ele inibe a produção dos seus hormônios naturais, né? Então ele atua lá no cérebro e inibe aquele pico de LH, que é o que leva a mulher a ovular aí no meio do ciclo mais ou menos. E assim ele atua inibindo a gravidez. E quais são os hormônios que contém aqui o anel vaginal, né? Ele é composto por dois hormônios, uma progesterona sintética, que é o etonogestrel, que é o mesmo do Implanon, que muita gente usa e conhece, e o etinilestradiol, que é o derivado estrogênico sintético, que está aí em quase 100% das pílulas contraceptivas combinadas. E ele vai liberar uma quantidade de 120 microgramas de etonogestrel e 15 microgramas de etinilestradiol. Então é considerado aí um contraceptivo com uma baixa dosagem. E como é que funciona? Olha só, ele vai vir com esse aplicador aqui, você coloca o anel aqui dentro, óbvio, lava as mãos antes, né? Mas não precisa estar de luva, nada dessas coisas, só higienizar bem as mãos. Você vai deitar numa posição que seja mais confortável para você. Geralmente no início as mulheres preferem colocar numa posição ginecológica, ou seja, deita na cama, levanta os joelhos e vai inserir esse tubo aqui dentro da vagina. Você vai colocar ele e vai apertar esse gatilho. Apertando, esse anel ele vai se posicionar bem perto do colo uterino. Essa parte superior da vagina, ela é pobre em inervação, então por mais que você pensa, nossa senhora, vou ficar sentindo esse treco aí. No começo você vai sentir porque você colocou, mas depois é praticamente que imperceptível. Algumas mulheres inclusive esquecem que estão com o anel vaginal e é por isso que ele tem uma taxa de falha aí. Em contato com a vagina, quanto tempo fica o anel? Ele fica aí 3 semanas. No Brasil a gente só tem uma marca disponível, que é o NuvaRing, né? Tem um custo aí em torno de 50, 100 reais, 100 reais e um pouquinho, dependendo. E cada caixa vem com um anel. Então você vai utilizar um anel desse por 3 semanas. E aí se você quiser sangrar, você tira o anel, fica uma semana sem ele e depois volta a colocar o anel vaginal. Já se você quiser usar de forma contínua, você pode só ir colocando a cada 3 semanas, vai trocando esse anel vaginal sem problema nenhum. E esse é um fato até interessante, né? Que muita gente pensa que se não faz a pausa da pílula contraceptiva pode aumentar o risco de efeitos colaterais e não tem nada a ver. Nenhum, nem que seja oral ou anel vaginal ou adesivo, necessariamente é preciso você fazer a pausa. E será que se eu estiver utilizando o anel vaginal de forma contínua, ou seja, cada 3 semanas eu tô lá trocando, não faço a pausa de uma semana, eu ficarei sem sangrar? Olha só, a maioria das meninas vai ficar com um sangramento muito pequeno, não vai ser igual se você estivesse sem o anel, né? Você utilizando ele, algumas pacientes podem ter aí um gotejamento quando utilizando o anel de forma contínua. E qual que seria a taxa de falha do anel vaginal? Olha só, a gente divide isso aí em uso típico e uso perfeito. É muito difícil você garantir um uso perfeito de um método assim, porque a paciente vai usar em casa, então você não sabe se ela vai estar tomando na mesma hora, se ela vai estar utilizando direitinho, entendeu? Mas o que a literatura fala? Que a taxa de falha dele é de 0,3% quando utilizado de forma perfeita, ou seja, aquela paciente que a cada 3 semanas está fazendo aí a troca, aquela paciente que, por exemplo, se esse anel saiu antes aí de 3 horas ela já colocou ele de volta, entendeu? Porque pode acontecer de às vezes esse anel sair. E se ele sair até 3 horas, você lavou ele, tá no período, coloca de volta, não perde eficácia, não tem problema nenhum. Passou desse período, você deve utilizar em um método de barreira, né? Um preservativo por um período de uma semana, que é quando ele volta a ter seu pico de etinilestradiol e de etonogestrel. Já a taxa de falha com uso típico, que é o que a gente tem que levar mais em consideração, ela chega a 9%. E assim, tanto para o injetável, tanto para a pílula, como para o anel. 9%, ou seja, 9 mulheres em 100 vão engravidar no uso típico. Por isso que é tão comum a gente ver aí mães gestantes, né, mamães gestantes, mesmo utilizando uma pílula contraceptiva ou injetável, por exemplo.
Mas ele já tem algumas vantagens. Por exemplo, ele não tem aquela passagem hepática, então você colocando o anel, né, evita aí aquela passagem no fígado e evita alguns problemas hepáticos que podem acontecer com o uso prolongado das pílulas, por exemplo, como tumores hepáticos. Para quem não sabe, a utilização dessas pílulas por longo prazo, em mais de 5 anos, ela pode levar aí à incidência, ao aparecimento de hiperplasia nodular focal no fígado. É um tumor que às vezes pode ser benigno e outras vezes maligno. E dentre os efeitos colaterais a gente divide em dois: os efeitos colaterais produzidos pelo etinilestradiol e pela progestina, né, o etonogestrel no caso. Os efeitos colaterais do etinilestradiol vai ter aí náusea, tontura, vômito, pode acontecer dor de cabeça nesse período inicial, pode dar também uma sensação de peso nas pernas, isso é bem comum. Irritabilidade, cloasma e às vezes pode ter alteração aí na função sexual, né? Alteração de libido, que acontece também com os contraceptivos orais, por exemplo. E dos derivados de progestina, né, do etonogestrel no caso, os efeitos colaterais mais comuns com ele vão ser aí acne, pele oleosa, pode dar um aumento do apetite e principalmente altera aí o padrão menstrual, né? A paciente às vezes pode ter aí, vez ou outra, um sangramento de escape, isso é comum, isso é esperado em qualquer método que tenha progestinas. Além desses efeitos colaterais, a gente também sabe que o etinilestradiol, o derivado estrogênico, ele pode sim alterar aí a cascata de coagulação, igual acontece com as pílulas. Só que com o anel vaginal essa probabilidade ela é inclusive menor por conta da não passagem no fígado. Mas aumenta assim o risco de trombose em até 3 vezes para essa usuária de anel vaginal. E dentre as contraindicações vai entrar aí aquela paciente que teve episódios de trombose, aquela paciente que teve um parente de primeiro grau com algum AVC, por exemplo, ela deve evitar esse tipo de método com o etinilestradiol. Aquela paciente que tem enxaqueca com aura ou sem aura também não deve escolher aí métodos com derivados estrogênicos. Aquela paciente que teve câncer de mama ou que está com câncer de mama também, em hipótese nenhuma, pode utilizar um método combinado. Aquela mulher que tem diabetes não deve ser a melhor opção porque ele pode sim alterar o metabolismo da insulina, pode aumentar a resistência insulínica, que já acontece demais em quem tem diabetes, por exemplo. Aquela paciente que tem hipertensão arterial, aquela paciente que fuma, ela precisa de alguns cuidados mais específicos dependendo da idade, se ela tem mais ou menos de 35 anos. Ou seja, você tem que passar na consulta médica sempre para ver se esse método vai ser o ideal para você. Aqui eu só estou te apresentando, estou te falando que existe, mas eu não estou te prescrevendo em hipótese nenhuma. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Vocês viram que existem outras opções, não só as pílulas contraceptivas, né? É importante frisar, procure um médico, seja bem orientada, faça boas escolhas para que o benefício do seu método contraceptivo esteja sempre maior que os riscos que você está correndo. Não use a prescrição da amiguinha. O que pode servir para ela pode não servir para você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.